Olá pessoal, esta é a videoaula para a disciplina de programação. Nesta videoaula falarei sobre o conceito de polimorfismo. A palavra polimorfismo significa muitas formas e na orientação a objetos é uma técnica utilizada para fazer com que um determinado objeto se comporte de forma diferente dependendo do contexto onde ele é utilizado. Então é um recurso muito legal, avançado da orientação a objetos que nos permite implementar objetos para que eles se comportem de acordo com o contexto onde eles estão introduzidos. E como é que funciona isso? Dependendo da forma como a gente vai utilizar um determinado objeto, né, chamar os seus métodos, né, os seus comportamentos, ele pode se comportar de forma diferente. O que isso é? O que significa? Eu vou ter métodos com o mesmo nome dentro das minhas classes, mas com comportamentos implementados diferentes dentro de cada um desses métodos. E aí o sistema vai saber qual dos métodos que deve ser executado dependendo do contexto onde aquele objeto é utilizado. Pode ser isso dependendo dos parâmetros, dependendo da hierarquia daquele objeto dentro do nosso programa orientado a objetos. Na programação com o PHP, como é uma linguagem dinâmica, né, que é processada em tempo de execução, ele tem algumas limitações. Então, o que eu consigo implementar do polimorfismo, né, dessa técnica dentro do PHP, é a sobrescrita de métodos. Né. Existe também a sobrecarga, que é uma outra parte do polimorfismo, onde a gente pode ter o mesmo método com parâmetros diferentes. Então, aí eu posso fazer a sobrecarga daquele método. Mas no PHP eu só consigo fazer a sobrescrita. Então, eu consigo ter o mesmo método com comportamentos diferentes. E ele tem que ter exatamente a mesma assinatura. Ou seja, o nome do método, os parâmetros e o tipo de retorno. Então, vamos ver como é que fica essa implementação. Eu fiz aqui um exemplo, né, utilizando aquele mesmo diagrama de classe das aulas anteriores. Aqui eu acrescentei algumas informações para a classe livro. Eu acrescentei aqui um método imprimir, que é o método que a gente vai fazer essa sobrescrita para implementar essa técnica de polimorfismo. Então, o método imprimir, ele já tem uma implementação na classe livro e ele vai ser reimplementado na classe ebook, que é uma classe que a gente já tem lá no nosso projeto. Então, eu acrescentei o método imprimir e também na classe revista, que é uma classe nova que eu vou acrescentar para mostrar, né, essa diferença de comportamento entre os objetos, né, dependendo do contexto onde eles são utilizados. Então, lembrando que tem algumas limitações aqui no PHP, né, quando a gente fala em polimorfismo, é uma técnica bem avançada da programação orientada a objetos, e a gente tem a forma de implementar isso dentro do PHP é somente através da sobrescrita. Então, é exatamente isso, né? Eu tenho que ter exatamente a mesma assinatura. Se eu tiver algum parâmetro aqui na classe pai, eu tenho que ter os mesmos parâmetros nas classes filhas. Em outras linguagens de programação orientada a objetos, como por exemplo Java, eu posso ter o mesmo método implementado dentro da mesma classe, né? Por exemplo, o ebook pode ter vários métodos imprimir, cada um com parâmetros distintos. Isso é muito utilizado até para, às vezes, criar vários construtores para a mesma classe, né, com parâmetros diferentes. Aqui no PHP a gente não consegue fazer dessa forma, né? Não existe a sobrecarga, mas a gente consegue implementar a sobrescrita. E aí vamos ver como é que isso fica agora na nossa implementação, no nosso código. Então, voltando aqui ao código, a gente estava trabalhando naquela classe pedido, voltar aqui à classe livro. Então, a nossa classe livro, ela tem alguns atributos que já estavam definidos na aula anteriores, no construtor e seus métodos, mas não tem aquele método imprimir, que eu vou acrescentar aqui, abaixo do construtor. Vamos fazer uma implementação, e essa mesma lógica também funcionaria para um método abstrato, né, que eu falei na aula sobre abstração. Eu posso ter um método abstrato numa classe pai, que é reimplementado nas classes filhas, né, obrigatoriamente. Aqui eu vou ter um método que ele vai ser implementado na classe pai, mas ele pode ser reimplementado nas classes filhas, semelhante ao que a gente já fazia com o construtor, né? A gente tem um construtor aqui na classe pai e lá na classe ebook tem a reimplementação dele, né?
Então, aqui na classe livro, eu vou colocar uma implementação para esse método imprimir, que vai ser o retorno das informações do livro. Imprimir seria imprimir os dados do meu livro. Então, ele vai retornar aqui um string, como está lá no diagrama de classes, que são as informações daquele livro. Então, aqui eu peguei alguns dados do livro, né, como título, ano de publicação e quantidade, usando os métodos get da classe, né, então eu vou conferir aqui se todos têm get. Então, título tem, falta implementar alguns métodos que eu vou acrescentar aqui abaixo. Aqui. E também vou acrescentar aqui os dados dos autores. O nome dos autores, né? E aí, por último, retornar essa informação. Então, aqui eu tenho a implementação na minha classe livro do método imprimir, que imprime as informações do livro. Então, agora vamos fazer essa mesma implementação do método imprimir. Então, eu tenho que usar a mesma assinatura. Aqui ele não recebe nenhum parâmetro. Não tem nenhum parâmetro, né? Não recebe nenhum argumento. Então, ele também deve ser da mesma forma implementado nas classes filhas. A classe ebook, a gente já tem a implementação dela. Eu vou acrescentar aqui, então, o método imprimir. E aqui eu posso ter uma implementação totalmente diferente, né, daquela feita lá na classe Py, na classe livro, né, que é estendida aqui pela classe ebook. Como também posso reutilizar aquele comportamento, né? Eu vou fazer isso, eu vou aproveitar aquilo que já tem impresso lá na classe Py. Então, aqui ele já vai me retornar aquelas informações. Eu vou adicionar um comportamento extra aqui para a classe filha ebook, para o método imprimir. Por exemplo, imprimir o formato também. E aqui também retorna essa informação do texto, que também tem que ter o mesmo tipo de retorno, tá, da classe Py. Então, essa aqui é a reimplementação daquele método, semelhante ao que a gente já havia feito com o construtor, né? Aqui também é a reimplementação do construtor da classe Py. Lembrando, não é obrigatório chamar aqui o método da classe Py, né? É opcional, mas eu posso reaproveitar aquilo que já está feito na classe Py e acrescentar aquilo que é mais especializado da classe, né? Para contextualizar, vamos criar aqui então uma nova classe, que vai ser a classe revista. Copiar aqui dessa classe ebook para facilitar, né? Então aqui a gente só acrescenta os parâmetros que são diferentes, né? Que já tem a chamada do método da classe Py. Então, aqui não vai ter editora e nem formato. Não, desculpa, a editora tem, né? Não tem o formato e o arquivo. Aqui tem a edição, né? E o ISSN. Coloquei esses atributos apenas para ilustrar, né, os exemplos diferentes. E também posso criar os métodos getSet. Vou criar só os métodos get para usar aqui no exemplo do método imprimir. Então, agora vamos reimplementar aquele método imprimir, né? Igualmente como ele foi implementado nas classes Py e na classe ebook, né? Na classe livro e na classe ebook. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, posso chamar o método da classe Py, que já vai trazer algumas informações, e adicionar o que tem de diferente para a classe revista, né? Por exemplo, aqui eu posso adicionar a edição e o ISSN. Ok? Então, assim eu implementei o método imprimir nas duas classes filhas, na classe ebook e na classe revista. E ela também é implementada na classe livro.
né? Então, ela foi sobrescrita nas classes filhos. Então, essa é uma técnica do polimorfismo. O polimorfismo ele é mais abrangente que isso em outras linguagens de programação, como eu citei. Ele envolve também a sobrecarga de operadores, né? Eu poder reimplementar esse mesmo método dentro dessa mesma classe com comportamentos diferentes para que ele se comporte realmente de forma diferente dependendo do contexto onde é usado. Isso aqui no PHP a gente tem algumas limitações pela característica da linguagem ser dinâmica. E agora vamos fazer um teste para ver como é que fica esse comportamento. Então, eu tenho aqui um arquivo de teste, que eu já tinha criado nas aulas anteriores. Vamos usar ele. Aqui já é criado um livro, e a gente pode usar esse mesmo livro, né, que depois que o autor é adicionado, eu posso vir aqui e imprimir o meu livro. Então, aqui o meu livro. Aí ele vai imprimir alguma coisa. E esses métodos e esses códigos aqui eu não vou usar. Aqui também tem um e-book, eu vou usar. Também tem um autor. Então, para diferenciar, vou colocar aqui, né? E também eu vou criar aqui abaixo uma revista. Tem os mesmos parâmetros, só não tem o tipo de arquivo, tem a edição, né? Edição 1, por exemplo, é um inteiro, e SSN, vou colocar algum número aqui. Também tenho que acrescentar aqui a classe, né? E aqui também eu vou adicionar um texto. E agora vamos executar o código para ver se está tudo correto. Opa, eu repeti um parâmetro, né, lá no construtor da classe revista, né, o parâmetro ed já existia, a editora, né, eu vou só corrigir aqui, edição mesmo, porque o parâmetro ed ficou repetido. Ok, então testamos novamente. O nome do método get, ano de publicação, eu coloquei errado lá na classe livro, vamos conferir. Get, ano, publicação, aqui faltou um i. Ok. E agora sim ele executou tudo. Então ele imprimiu aqui primeiro o livro, então ele imprimiu o título do livro, né? Quando foi publicado, a quantidade de livros disponíveis e os autores, né? Faltou uma quebra de linha ali. Depois, o e-book, né? A mesma coisa, ele imprime aqueles dados que vêm lá do livro, juntamente com os autores. Aqui, nesse caso do e-book, só tem um autor. E aí, depois, o formato, que é a parte do comportamento específico do e-book. Por último, é a revista. O método getEdição está errado lá na revista. Lá no método imprimir aqui faltou o abre e fecha parênteses, e aí ele pensa que é um atributo e não um método, né? O método aqui embaixo. Então ele falou que não encontrou aquela propriedade porque não tem mesmo, né? Só reexecutar para ver o último método. Então aqui mais um errinho. Eu coloquei com C cedilha aqui em cima. Não gosto de usar caracteres especiais no nome dos atributos. Acabei usando aqui. Vamos corrigir e deixar sem. E agora sim, tá? E a revista não imprimiu nada. O que tem de errado lá? Faltou o return. Ok. E agora sim. Então, a revista também imprimiu, né? Aqui a revista. O título, né? Dos mesmos dados que vem lá da classe livro. O autor não foi adicionado nenhum autor, então não tem. E a edição e SSN que vem lá da revista. Então, eu tenho aqui reimplementado, né, esse método imprimir de 3 formas, né, e reaproveitando aquilo que já está na classe Py.
ok? Então, essa é a sobrescrita de métodos que a gente consegue fazer entre as classes pais e as classes filhas para mudar esse comportamento dependendo do tipo de objeto que estamos lidando. E essa sobrescrita de métodos nos permite implementar funções mais avançadas dentro da linguagem PHP, né? Automatizar algumas tarefas e implementar alguns padrões de desenvolvimento. Por exemplo, se eu for implementar um carrinho de compras, me facilitaria, por exemplo, a impressão de todos os itens desse carrinho. Em vez de, se eu tenho um carrinho de compra que tem diferentes tipos de itens, né, diferentes tipos de objetos lá dentro, eu precisaria chamar um método específico para cada objeto, testando que tipo de objeto. E com a sobrescrita, né, utilizando a herança e a sobrescrita de métodos, eu consigo melhorar o meu código, né, e reaproveitar esses métodos, reaproveitar essa escrita para não ter que fazer uma implementação muito extensa. Por exemplo, eu vou implementar aqui o carrinho de compras como um array, contendo esses elementos que eu criei, o livro, o e-book e a revista. Então, esse é o meu carrinho, ele possui então um livro, um e-book e uma revista, e são itens diferentes, né? Cada um tem o seu comportamento. Aí agora eu quero imprimir a lista de itens do meu carrinho. Então, a sobrescrita ela me permite fazer isso, chamar esse método imprimir independente do tipo de item que eu estou tratando. Tá? Vamos ver como é que fica a impressão desse item final. Eu vou comentar aqui as impressões anteriores, né, para não confundir até. Então, aqui ele imprimiu todos os itens do meu carrinho de compra. Né? Então, tem o primeiro é o livro, né, que eu não coloquei aqui distinção, né, mas eu tenho aqui primeiro o livro, que é impresso, tem os autores. O segundo item aqui, eu sei que é um e-book, né, tem o formato. E o terceiro item aqui é a revista, que tem edição e SSN. Então, isso me permite fazer esses tipos de desenvolvimento, né, que facilita, agiliza a produção do meu código. Né. Então, era isso para essa aula. Até a próxima.